Eu amamento em qualquer lugar, amamento até no metrô, amamento. Agora, daí a me dizer que eu vou me sentir confortável de amamentar no metrô é outra história, né? Eu sempre priorizei a necessidade dos meus filhos e sempre amamentei onde fosse necessário. Agora não é confortável você amamentar no metrô, tem lá um cara parado a meio metro de você olhando por cima, você amamentar seu filho. Não é legal. Fala de amamentação, a gente está falando de uma coisa que a mulher tem vontade de fazer, que também não é acessível a todo mundo. Então muitas mulheres recebem muitas informações erradas desde sempre, desde que a gente se conhece por gente a vida inteira, a gente cresce sendo cercada por mitos de amamentação. Então acho que tem mais a ver por aí do que poder ou não poder amamentar. É um processo bastante desgastante física e emocionalmente, assim. Eu brinco que eu não moro na Peitolândia, é minha frase, assim, eu uso muito que eu não vivo na Peitolândia, então aquela imagem romântica da mulher sentada na poltrona, com meia luz, o bebê passando a mão nela e ela vendo unicórnios saltitantes, né? Amamentar é um processo muito grande de entrega, e entrega física. Agora sim, amamentar gêmeos é muito difícil mesmo. Conheço algumas mães que amamentam exclusivamente, nunca deram complemento e eu não sei como elas fazem. Quando eu falo num bebê menor de 6 meses, eu estou falando de amamentação exclusiva e em livre demanda. Isso quer dizer o quê? O bebê mama a hora que ele pede. E era um, depois o outro, depois um, depois o outro, então era assim, o dia inteiro, 24 horas por dia amamentando. E com 15 dias eu pedi para introduzir o complemento, porque eu tava muito cansada, eu não conseguia amamentar os dois ao mesmo tempo. Amamenta quem quer amamentar, né? Quem tem o desejo de amamentar. Foi difícil, assim, decidir se eu queria continuar amamentando, né, mesmo com muita dor e tudo mais, ou se desistia, começava a dar mamadeira e tal. Mas era uma coisa que eu queria muito, assim, amamentar ela e continuar com leite materno, principalmente por causa de questão de saúde dela mesmo. E a gente tem essa ilusão de que amamentar vai ser maravilhoso e um vínculo incrível desde o começo. Mas não é, porque machuca, porque tem outras questões envolvidas. Mas eu ainda queria insistir nisso, assim. Mas também muito pela questão do leite materno também. Então não era só o vínculo, era também uma questão mais científica. A amamentação, ela é um mecanismo de vínculo. Ela favorece o vínculo, ela estabelece uma relação mãe-bebê, mas ela não é a única. E não deve ser a única. Mas eu acho que a gente se vincula com as pessoas de maneiras muito diferentes. Como é que faz com o pai, por exemplo? Como é que aquela criança se vincula com um homem que não amamenta? Ou com uma relação de duas mulheres que decidem ter filhos e uma só vai amamentar e a outra não vai amamentar, opta por não amamentar? Porque vínculo se dá de maneiras diferentes com as pessoas, né? Foi depois de 3 semanas, um mês, a amamentação naturalizou, assim, e nessa parte da dor. Mas acho que uma coisa que talvez a gente não pense, né, antes, é a questão da disponibilidade, né, que a amamentação você tem que estar o tempo inteiro disponível, mas se você está assim, seguindo a linha de livre demanda. As pessoas sempre falam, nossa, mas você amamenta os dois, você tem um esquema, você anota. Eu falo, não anota, eu digo que a gente é muito freestyle aqui, é vida louca. A gente vai, o que tiver com fome, pega o seio que tiver mais cheio. A livre demanda é livre, né? E isso requer bastante, eu acho que, conhecimento do que significa a livre demanda. A gente ainda tem bastante tabu também do que é a livre demanda, principalmente para um bebê pequeno. Sempre ressalto que isso não é para acontecer para sempre, depois que essa criança já passar a comer outros alimentos e já tem um grau de compreensão um pouco melhor, a gente pode limitar a demanda. Mas para um bebê pequeno, toda vez que eu faço limitação de demanda, eu estou correndo o risco, inclusive, de ter um bebê emagrecido, por exemplo, né? Então muda bastante. Eu tenho bastante casos de mulheres que, quando entendem o que é a livre demanda, elas às vezes não bancam fazer. E tá tudo bem também, né? Meu corpo, minhas regras. Na época que a gente resolveu colocar o complemento, que eu pedi, na verdade não tinha problema de ganho de peso, não tinha problema nenhum, assim, era exaustão mesmo. Foi difícil pra mim aceitar isso, porque tinha sido
tão tranquila a amamentação com a minha filha mais velha, eu queria amamentar os dois, mas eu tava muito exausta, então eu tive que ceder, na verdade, e foi o que salvou a amamentação. Super tabu, né? Eu brinco que a gente jura que a gente tá aí vivendo um momento super de liberdade e na verdade o que a gente vive é um momento completamente patriarcal ainda, principalmente em relação, né, quando eu digo em relação às mulheres, é o que as mulheres fazem com o corpo delas, né? Porque quando eu falo de amamentação em público, eu tô falando do que a mulher faz com o corpo dela em público, né? O direito à alimentação de uma criança está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criança tem direito a ter uma alimentação de qualidade. Qual que é a melhor alimentação para um bebê pequeno? Leite materno, o padrão ouro de alimentação é leite materno, né? A obrigação da mulher é ficar em casa amamentando a sua prole, né? E aí quando eu penso nisso, eu penso muito no quanto o mundo é machista ainda, né? Do quanto o seio masculino, né? O peito masculino é exposto, isso não tem nenhum questionamento, e no quanto o peito feminino, a mama feminina, enquanto ela é exposta no que teoricamente, instintivamente, né? E pensando mesmo na questão da natureza e dos mamíferos, a mama tá ali para produzir leite, o quanto isso ainda é uma questão. É claro que o peito também é um órgão sexual, não vamos aqui falar o contrário, mas naquele momento, aquele peito está sendo usado como uma função de alimentar uma criança, né? Então eu acho que tem muito a ver com machismo. Já vi acontecer com outras mulheres, de olhares, às vezes acontece da própria família falar assim, você não tem um paninho para cobrir e tal, mas eu acho que isso é uma coisa que está mudando aos poucos, assim, é um tabu que está sendo desmistificado até pela própria luta feminista, assim, pela própria luta das mulheres, por esse espaço, assim. É incompreensível, né? Porque é a base da vida, você tá amamentando um bebê que tá com fome e qual que é o problema, né? Sendo que os homens podem andar sem camisa, por que a mama feminina que é para alimentar, ela tem que ser censurada?